Eu quero, eu quero convidar você, você casal, você que está com a gente, se você quiser fechar os seus olhos e já ir desejando o Espírito Santo. O Espírito Santo que realiza todas as coisas, o Espírito Santo que muda o nosso coração quando nós permitimos. O Espírito Santo é esta graça que nós necessitamos. E nada melhor do que nós começarmos esta noite sendo batizados no Espírito Santo. Por isso eu convido você a dizer assim: eu quero ser batizado esta noite. Eu quero ser batizado pelo Espírito Santo. Um batismo novo. Um batismo de unção. Vá desejando, meu irmão e minha irmã, esta graça do Espírito Santo, para que possamos ser inundados da água do batismo. Nós vamos cantar uma canção com vocês. Se você não conhecer, você aprende na primeira vez, e na segunda vez você canta com a gente. Mas não é uma simples canção, não. É uma oração em forma de canção, onde nós vamos clamar o Espírito Santo, que o Espírito Santo venha nos batizar. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Ó, vem, vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. E agora você pode, com as suas palavras, ir pedindo, ir clamando esta água viva, esse Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, porque sou necessitado de ti. Vem, Espírito Santo de Deus, porque sem a sua graça nada posso fazer. Eu preciso da sua graça, Espírito Santo. Por isso, nesta noite, eu quero clamar a tua graça sobre mim, sobre a Tuane, minha esposa, sobre cada um dos casais que estão aqui conosco, para que o batismo aconteça mais uma vez, esse batismo que renova em nós esse desejo ardente de sermos teus, de sermos santos, dizermos não ao pecado. Por isso, vem, Espírito Santo. Nós clamamos nesta noite um batismo novo, um batismo de unção. Nós queremos, Espírito Santo, a sua graça. Somos falhos, fracos, Espírito Santo. Por isso precisamos de ti. Por isso vem, Espírito Santo, sobre as nossas necessidades. Vem, Espírito Santo, sobre as nossas dificuldades, no íntimo e no pessoal, mas também no nosso matrimônio, Espírito Santo. Aquelas áreas em que precisamos da sua graça. Vem, Espírito Santo, realizar um batismo novo. Vem, Espírito Santo, nós clamamos, nós imploramos a tua graça, Espírito Santo. Vem, Espírito.
Se você ora em espírito, solte a sua voz. E agora eu convido você a estender as suas mãos sobre o seu esposo, sobre a sua esposa. Vamos clamar o Espírito Santo na vida do nosso cônjuge. Deseje, clame, peça a graça do Espírito Santo de Deus na vida do seu esposo, da sua esposa. Vem, Espírito Santo de Deus, na vida da minha esposa, Tuane. Derrama a tua graça, Espírito Santo, sobre as necessidades, sobre aonde ela mais necessita de ti, Espírito Santo. Eu nem sei como pedir, eu nem sei como clamar. Por isso eu imploro, Espírito Santo, realiza os milagres, realiza as curas. Ó Espírito Santo, na vida da minha esposa, Tuane. Diga o nome da sua esposa, o nome do seu esposo e peça ao Espírito Santo na vida dele, na vida dela. Vem, Espírito Santo, vem curar o íntimo do coração, vem curar, Espírito Santo, aonde precisa ser curado. Vem, Espírito Santo de Deus, vem curar, vem, ó água viva, vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Mais uma vez, vem. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. E agora ore em espírito na vida do seu cônjuge. Ore em espírito. Se alabará, candalabará, se alabará, candalabará, se alabará, candalabará, não se canse de orar. Continue rezando. O Senhor, Ele traz muito forte no meu coração durante essa oração, que nós possamos novamente cantar esta música, mas pedindo que a ação do Espírito Santo ela venha curar mesmo o nosso coração. Hoje o tema é pecado, e o que o Senhor falava no meu coração diante desse tema é que muitas vezes o nosso pecado fere o coração do nosso cônjuge.
Então, nós possamos rezar novamente, cantando essa canção e pedindo mesmo a cura, que o Espírito Santo possa trazer essa cura, essa libertação para os nossos matrimônios, para os nossos lares, né? Para a nossa convivência conjugal. Então, que nós possamos cantar novamente, pedindo realmente que o Espírito Santo ele possa estar restaurando todo o nosso coração diante de tantas feridas que o nosso pecado fere o coração do nosso cônjuge, do nosso esposo, da nossa esposa. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, pois meu coração ferido está. Cura-me, Senhor, no teu Espírito, pois meu coração ferido está. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. E assim também nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora e São José, modelo de família, modelo de casal. Nós pedimos a intercessão deles para as nossas famílias, para o nosso matrimônio. Pedimos que Nossa Senhora passe à frente, conduzindo todas as coisas, conduzindo tudo que nós estamos passando. Eu não sei a realidade que você está vivendo hoje na sua casa, com seu cônjuge, com seus filhos, mas que Nossa Senhora ela possa passar à frente, cuidando de tudo. E que São José também possa estar velando, né? Zelando pela sua família, pelo seu matrimônio. É isso que nós te pedimos, Maria Santíssima, São José, caminhe à frente das nossas famílias, que possamos nos assemelhar à Sagrada Família. Por isso nós pedimos, Mãezinha querida, fica conosco. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós também já vamos colocando as nossas mãos aí, quem puder, né? Tem essas mãos aí para os nossos irmãos, pela Lídia, pelo Marquinhos, para que neste dia também eles possam ser canal da graça de Deus para nós, mais uma vez, né? Que a boca deles possa ser a boca de Deus a nos falar das nossas famílias, a nos ajudar nesse processo de conversão. Nós te pedimos, Espírito Santo, sobre a vida da Lídia, sobre a vida do Marquinhos, sobre o matrimônio deles, sobre o servir deles, sobre o ser missionário. Vem, Espírito Santo de Deus, conduzi-los na tua vontade. Faça deles profetas também de nós. Nós também te pedimos, Nossa Senhora e São José, que passe à frente,
desta bênção, deste momento de oração, mas também de toda a vida e matrimônio dos nossos irmãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Boa noite, casais, a paz de Jesus. Tá bom? Tá ouvindo a nossa voz? Não toque aí, Marcinho. Tá, Antônio. Tá bom? Tá ótimo. Antes do Marquinhos e a Lídia começar a se apresentar, a falar, né? Eu quero trazer algo que Deus me incomodava no coração, que a Tuane trouxe na oração, né? A questão do pecado dentro de nós, que acaba afetando o meu cônjuge, afetando meu esposo, a minha esposa, e colocar que aqui é um casal, né, que somos falhos, somos pecadores, todos nós falhas, mas que no nosso casamento, todo dessa história que nós apresentamos no começo, nós tínhamos e temos falhas até hoje, mas falhas que machucavam um ao outro. E, através de Deus, né, primeiramente, Deus que restaura, é Deus que nos perdoa, mas também existem amigos que nos levam para esse Deus, que nos levam a enxergar, né, o mundo pecaminoso que a gente está aqui, onde nós estamos destruindo, vamos dizer, entre aspas, às vezes, os nossos relacionamentos. E foi o que aconteceu com Márcio e Cidinha, né? Marquinhos e Lídia é um casal presente na nossa vida, aonde nas nossas dificuldades, né, nós procuramos, pedindo orientação, né? E aí a gente vai aprendendo. Então, quando a Tuane colocava aquilo que dentro do coração dela, Deus me incomodou hoje. E eu tenho certeza, né, que Deus vai falar através desse casal maravilhoso. Obrigado pelo sim de vocês, né, de estar junto conosco, né? E eu tenho certeza que Deus vai vir a esse encontro, né, de que realmente é necessário também eu precisar do outro casal para poder me direcionar. Amém? Agora com vocês, meus queridos. Boa noite, a paz de Jesus. Primeiramente, obrigado, Marcinho e Cidinha, por confiar em nós, né? Dar confiar, essa confiança, né? Obrigado pela Tuane, pelo Rafa, que conduziu, né? Nos deixou calmo, nos trouxe a tranquilidade, porque é um assunto bem, pode-se dizer, pesado, né? Bom, vamos começando a apresentar, senão eu já começo a falar. Eu me chamo Lídia. Eu chamo Marquinhos. Nós somos missionários da Canção Nova, nós somos casados há 28 anos. Oh, quase que eu errei aqui. 28 anos, tivemos 4 filhos, 2 já estão no céu. Tem o Tiago, que é o mais velho, que está casado com a Mônica, vai há 3 anos. A Thaís, que é a mais nova, casado com o Gustavo, casou em janeiro, faz aí uns 7 meses, e está grávida, nós somos avós, tá quase de 2 meses, descobrimos agora, e somos avós, e estamos muito felizes por isso. Deus dá mais uma graça para nós. Estamos aqui essa noite para poder partilhar um pouco com vocês, né? Junto, lutar contra esse mal, né? Que vem nos atormentando como pessoa, mas também muitas vezes, igual a Tony trouxe, o Marcinho, dentro do nosso matrimônio, que acaba ofendendo, acaba nos trazendo tanta coisa ruim, né? Então, nós vamos partilhar um pouquinho hoje sobre isso. Vocês vão falando aí se qualquer coisa, a internet, acontecer alguma coisa, né?
Porque para nós está tudo certo aqui, mas pode ser que para vocês não esteja certo. Eu quero, antes de falar também, confirmar a oração, o que veio na oração do Rafa da Tuane, depois o Marcinho veio completar, e a Cidinha, porque a hora que o Marcinho me chamou, falou, você fala sobre pecado? Eu falei, nossa, mas pensei comigo, bem pecado, né? Podia dar o amor de Deus, né? Podia dar o amor de Deus, mas deu pecado, mas Deus sabe, né? Mas, assim, hoje, Deus, a gente preparando, Deus estava colocando muito no meu coração e vem confirmar isso, né? Essa questão do que a necessidade de que levante outros casais para que possa ajudar nessa missão, junto com o Marcinho e com a Cidinha. Porque eu tenho certeza que daqui, ó, eu estou no celular, então não consigo ver todo mundo, né? Mas, assim, eu tenho certeza que de dentro daqui, da onde nós estamos hoje, vai se levantar pessoas, casais que possam fazer parte dessa missão que Deus confiou ao Márcio e à Cidinha. Porque realmente uma missão, é uma dificuldade. Lutar pelas famílias, lutar pelos matrimônios, é muito difícil. Vocês vão ver, nós vamos partilhar do pecado, vocês vão ver o tanto que isso é difícil. E nós mesmos, a gente vê na nossa vida, né? A dificuldade de ser casal diferente, de ser um casal de Deus. Mas aí você pode falar assim, tá, Marquinhos, mas pecado é pecado, né? É fácil. Não. A gente precisa entender o pecado. Nós vamos dividir o pecado em 5 partes. Nós vamos dividir o pecado na origem dele, né? Na origem do pecado, na consequência que o pecado traz para a nossa família, para os nossos casais, no reconhecer o pecado, que eu sou pecador, reconhecer que eu sou pecador, o examinar o nosso procedimento e a escolha e decisão. O pecado, ele pode ser dividido nessas 5 partes. Mas, para começar, eu queria contar, uma pequena historinha, que um padre, ele estava dando uma catequese para as crianças, e ele virou para as crianças e fez uma pergunta assim, o que significa a palavra arrependimento? Ele perguntou para as crianças. Aí o menino rapidinho levantou lá e falou assim, arrependimento é sentir a tristeza pelos pecados. Aí o padre, não é bem isso. Aí nisso uma menina levantou e falou assim, é sentir o bastante para abandonar o pecado. Então, nós precisamos entender que nós precisamos abandonar o pecado, não é ficar triste, porque eu pequei, né? E aí esse pecado... Não é ficar sentindo tristeza por causa do pecado, e sim sentir o bastante para poder abandonar. Falar, não, isso não serve para a minha vida. Então é esse o sentido, né? Então nós precisamos entender o que? A origem, as consequências, reconhecer que eu sou pecador e que eu necessito da misericórdia de Deus. Então, a gente entendendo o pecado, somos levados a nos abandonar. Então, somos levados a falar assim, não, isso não pode ficar na minha vida. E aí eu preciso tomar uma decisão. Uma decisão de abandonar esse pecado, nem que essa decisão seja todos os dias, porque às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, mas é necessário tomar essa decisão. E essa decisão, ela tem que ser hoje. Se você está do lado da sua esposa aí, vira para ela e fala, se ela estiver um pouquinho longe, você faz o sinal lá, aí você fala assim para ela, assim, hoje é um dia de decisão. Hoje é um dia da decisão. Hoje é dia da decisão, nós precisamos tomar essa decisão. Mas se você não tiver com o seu marido ou com a sua esposa, é o dia de você tomar essa decisão. Então, é necessário a gente tomar essa decisão. Então, vamos lá. Qual que é a origem do pecado? A igreja nos ensina, gente, que nós fomos criados bons. Nós fomos criados bons. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva, que são os nossos primeiros pais, também foram criados bons. Mas foram tentados, foram seduzidos pelo diabo e pecaram. E abusaram da liberdade que Deus tinha dado para eles, desobedeceram a Deus, e isso se tornou o pecado. Se tornou a concupiscência. O que é a concupiscência? A concupiscência é a tendência para o pecado.
é uma palavra chata, né? Mas é essa inclinação que nós temos para o pecado. Por que a gente peca, né? Você pode ver, por mais que a gente vai lutando, mas tem aquela vontade, né, de fazer algo que aquilo lá você sabe que não é certo. Então, essa é a tendência que nós temos. Mas aí você pode falar assim, tá, mas por que eu não posso pecar? Faz mal pecar um pouquinho ou não? A palavra de Deus, lá em Romanos 6, 23, diz assim, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Se você for lá buscar no dicionário o que é um salário é um pagamento por serviço prestado. Então, se eu presto um serviço ali para o pecado, com certeza o salário vai ser a morte. Se eu me envolvo em algo pecaminoso, a consequência é a morte. Mas eu peco, eu vou morrer? Não, a morte que a palavra de Deus vem nos ensinar aqui, ela é a morte. Sim, tem pecado que leva à morte, morte mesmo, física. Mas a morte aqui, ó, espiritual, sem alegria, sem felicidade, aonde o que poderia ser bom se torna mal. Então, o salário do pecado é morte. Então, por que não pecar? Porque eu não quero esse salário. Eu não quero esse salário. Então, essa primeira parte do pecado é essa origem. É por isso que existe o pecado. Então, por isso que temos que ficar atento. A segunda é a consequência do pecado. Quando a gente tem o pecado, existe uma consequência. E qual que é a maior consequência do pecado? É nos afastar de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Você pode ver se alguém se está envolvido com alguma coisa, ela se afasta. A pessoa vai se afastando das coisas de Deus. Porque é o pecado, ele tira a nossa inocência, ele tira a nossa pureza, aí a gente começa a ficar meio com vergonha, mas daqui a pouco nós vamos ficando meio sem vergonha, e aí nós vamos se afastando. Ele coloca a malícia, ela coloca o mal dentro da gente, e a gente vai querendo, até assim, sem perceber, nos afastando de Deus. Então, a principal consequência do pecado é nos afastar de Deus. Como Eva e Adão se afastou de Deus, né? Porque lá fala, quando Deus procurava, eles estavam escondidos, né? Então, porque afasta esse afastamento de Deus. O homem passa a ser escravo das tentações da carne. Ele perde a liberdade. Quando a gente fica escravo de alguma coisa, se você é escravo de um vício, se você é escravo de uma situação, você perde a liberdade. Todos nós aqui pecamos, eu tenho certeza que você está pensando assim, nossa, realmente. Por quê? Porque você vai perdendo, né? Você começa a ter que se esconder umas coisas de outras pessoas. Então você vai perdendo a liberdade por causa do quê? Por causa do pecado. E aí por causa do pecado, começa a aparecer em nós as doenças, as angústias, os desequilíbrios emocionais, as inseguranças, os medos, as separações de casais, os adultérios. Por quê? Porque o pecado entrou e aí começa a acontecer tudo isso na nossa vida. As pessoas passam a se magoar uma a outra, mutuamente, elas começam a se magoar. Por quê? Porque o pecado entrou, aí entra a desconfiança, aí entra as brigas no matrimônio. Nós somos casados, a gente sabe que de repente a gente começa a bater boca por um motivo e a hora que vê você nem sabe por quê. É porque a concupiscência, o mal está ali, a tendência do pecado está ali, e aí começam essas desconfianças, essas brigas. Através do pecado, existe essa sociedade corrompida que nós vivemos hoje, principalmente aqui no Brasil, a questão da política, tudo aquilo, os roubos, mas também no mundo inteiro acontecem as guerras, acontecem os crimes, né, o racismo, a marginalização. Por quê? Por causa do pecado, somente por causa do pecado. Então, olha as consequências que o pecado traz na nossa vida, porque nós estamos falando aqui da nossa vida matrimonial, do nosso relacionamento, mas olha no mundo a consequência do pecado. A palavra de Deus, em João 8:34, diz assim, em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo.
Eu lembro quando eu fumava, eu tinha que todo dia sair lá fora para fumar um cigarro. Mas cada meia hora eu tinha que sair lá para acender um cigarro, para voltar correndo. Você fica realmente, quem já fumou aí, que sabe, é só um exemplo que eu estou dando, é um exemplo que a gente fica escravo daquilo. Eu tenho que comprar aquele cigarro, eu tenho que fumar, eu tenho que acender, eu tenho que nessa hora, eu fico escravo do pecado. E isso são todos os pecados. Eu fico acorrentado. O pecado me deixa com o coração duro, sabe? De não conseguir enxergar. Eu posso até, às vezes, ver que eu estou fazendo algo errado, mas eu fico com o coração duro. Muitas vezes, a gente quer superar um pecado com outro pecado. E isso vai nos afundando numa lama, num abismo tão grande que a gente não consegue ver a luz. É só escuridão. Porque o mundo vai colocando pra gente que muitos dos pecados não são mais pecado. Ah, é um erro. Todo mundo faz. Todo mundo faz. Né? E isso vai trazendo para dentro da gente. Nós estamos falando aqui para nós católicos, nós que estamos dentro da igreja, nós que estamos querendo seguir a Jesus. Eu não estou falando do mundo. Não estou falando, nós não estamos aqui falando para o pessoal que ainda não conhece a Deus, ou que não escolheu por Deus ainda. Nós estamos falando daqueles que conhecem. É nós mesmos. E quando a gente foi falar do pecado, eu falei, como que Deus é maravilhoso. Porque toda vez que a gente vai fazer uma colocação, lógico que a gente tem a graça, né, de ter a Canção Nova na nossa vida, como, né, nós somos missionários da Canção Nova, nós temos a formação contínua toda semana, e tem um monte de coisa ainda, tem retiro, então a gente vai bebendo dessa graça, né? Vai bebendo dessa graça. Mas toda vez que a gente tem que fazer uma colocação, a gente vai estudar profundamente o que né? Apesar dos exames que a gente tem que fazer, o exame todo dia antes de deitar, né? O exame pessoal sobre o que você fez de bom e de ruim no dia. Mas, assim, como é bom. E a hora que nós somos falando, nós somos estudando isso, eu olhava para o Marcos e eu falava assim, como que Deus é bom, porque Deus vai nos revelando umas coisas que a gente vai esquecendo, vai pondo lá atrás, deixando o mundo falar para a gente, é um erro, não é pecado. A gente tem que segurar nisso, porque é pecado, a gente não pode mudar o nome. Porque é muito mais leve ter um erro do que um pecado. Eu errei, eu sou humana. Eu pequei, mas eu preciso se arrepender. Muitas vezes o erro, a gente não precisa se arrepender. Eu errei, eu vou começar de novo. Não, eu preciso se arrepender do pecado. Então, a gente não pode mudar o nome, porque senão a gente não sai dessa lama. É um pecado querendo curar um pecado com outro pecado. Por mais que doa, a solução do pecado é se afastar dele, é renunciar a ele, mesmo que doa, porque realmente, senão a gente começa a usar, igual a Lídia falou, a pecar, aumentar o pecado em vez de diminuir. Tentar, através de um pecado, resolver o outro. Então, a terceira parte do pecado que nós vamos falar é justamente esse, é reconhecer pecador. Eu preciso me reconhecer pecador. Eu falar, não, eu realmente errei. Eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou limitado, que eu tenho erros. Primeiro, eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Reconhecer que Deus é o nosso tudo e apresentar a Ele as nossas fraquezas. Senhor, eu não estou conseguindo largar esse vício. Senhor, isso está muito difícil para mim. Senhor, eu tento sair, mas eu não estou conseguindo. A palavra de Deus, em primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó, se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar dos pecados e para nos purificar de toda a iniquidade.
Então, se reconhecemos que nós somos pecadores, que nós temos pecado, Deus é fiel, Deus aí está, Ele é justo para nos perdoar e purificar. Agora, se eu disser, não tenho pecado não, isso é assim mesmo, todo mundo faz, a vida é assim mesmo, se eu querer ser aí, ó, um Caxias aí, sabe o que vai acontecer? Eu vou dançar. Então, aí nós nos declaramos mentirosos, porque a gente acha que não tem pecado. E a palavra de Deus não está em nós. Quanto mais a gente está perto de Deus, mais a gente se reconhece pecador. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu tenho muito pecado, eu estou longe de Deus. Não, é o contrário. Quanto mais a gente se reconhece pecador, conhece os nossos pecados, quanto mais a gente vê quando a gente está pecando, e lógico, tem o arrependimento, tem a confissão, mas ali reconhecer, nossa, eu estou caindo nisso. Mais você está próximo de Deus, mais eu estou próximo de Deus. Quando eu afasto de Deus, eu não reconheço. Não, eu já ouvi muita gente falar assim, mas matar, roubar, eu não faço, já, né? Não tá bom, não. Porque a gente, talvez aquele que mata, aquele que rouba, não teve a oportunidade de ouvir. Não teve a oportunidade de saber de Deus. Então, é necessário que a gente reconheça o pecado em nós. Reconhecer. Eu não vou contar aqui a minha história, assim, a nossa história, mas eu e a Lídia tivemos um encontro com Jesus Cristo, já depois de casado, a gente tinha 30 anos, mais de 30 anos de idade, e então nós tivemos uma vida fora de Deus muito, muito tempo, né? E eu era uma pessoa que eu era muito ciumenta. Eu era ciumenta, mas eu achava que era ciumenta, o problema é dela, ela que anda na linha, ela anda na linha, e eu vou controlando meus ciúmes aqui, e acabou, a vida é assim, eu achava que era assim. Eu não reconhecia que isso era um pecado. E foi o primeiro pecado que Deus quis me curar, que Ele quis me mostrar, que foi os ciúmes, porque eu reconheci que eu era pecador, que aquele ciúmes era algo que estava dentro de mim, através dos pecados que eu tinha, eles se influenciavam dentro do pecado que eu tinha, e aquilo eu trazia o quê? Sofrimento. Sofrimento para ela, sofrimento para mim também, para todos que estavam em volta da gente, sabe? Eu vi que eu tinha que lutar com aquilo, de reconhecer, falar, não, Marquinhos, você não está vendo que isso não é a vontade de Deus? Que você está no pecado, e o pecado está fazendo o egoísmo. Eu era egoísta de falar, não, você que está errada, você que fez isso, você que fez aquilo, mas eu não reconhecia que eu estava errado, que o mundo que eu vivia, as pessoas que eu andava, as atitudes que eu fazia, os pecados que tinha na minha vida, fazia com cada vez isso aumentar. Só que Deus veio e me mostrou e fez, não, você tem que reconhecer que você é pecador, você tem que reconhecer que você precisa de ajuda, você tem que reconhecer que você precisa largar de um monte de coisa para que você seja curado. Então, esse reconhecimento do pecado, ele é necessário, porque se eu não reconhecer, como diz a palavra, né, se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Eu vivi 30 e poucos anos enganando a mim mesmo. Não, que pecado. Isso aí todo mundo faz, todo mundo tem essa atitude, todo mundo é assim. Então, nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Então, o pecado, primeiro nós vimos a origem do pecado, né? O porquê do pecado, a consequência do pecado, que é tudo que o pecado traz, o reconhecer pecador, que é esse que nós vimos agora, e a quarta parte, o que é? Cada um examine o seu procedimento. É necessário que a gente pare e examine como eu tenho vivido. Eu preciso examinar as minhas atitudes, porque senão, às vezes, eu acho que tudo aquilo que eu estou fazendo está certo. Eu preciso examinar sem medo, sabe? Sem vergonha, sem justificativa, sabe? É porque assim, eu faço isso, sabe? Eu faço isso porque eu faço isso. Eu bebo bastante porque meu pai e meus tios, todo dia que se encontra, bebe bastante, então eu bebo bastante igual a eles. Eu faço isso. Então, eu preciso examinar as minhas atitudes através, tirando as nossas máscaras, sem rodeios. Eu preciso parar e conversar com Deus.
realmente eu preciso melhorar nessa parte. Então, eu preciso examinar. Por quê? Por que não ter pecado? Por que que eu tenho que tirar o pecado da minha vida? Porque eu preciso ter um objetivo. E qual que é o objetivo nosso? Porque se a gente não tem objetivo, não tem por que eu largar o pecado. É gostoso, né? Porque o pecado, gente, o pecado é ruim, porque se fosse ruim a gente largava rapidinho. O pecado é gostoso, então, às vezes fala, vou largar para quê? Ele se torna, nós se tornamos um escravo, mas depois que a gente peca. Até a gente pecar, nossa, a gente é muito iludido. É muito bom. É algo, né? E como que a gente, qual é o objetivo? O objetivo é a vida eterna. A vida eterna. E qual é o meu parâmetro? Porque assim, se eu me comparar a alguma pessoa, eu vou cair naquela que eu já te falei. Eu não roubo e eu não mato, já tá bom. Não, mas o meu parâmetro é Jesus Cristo. Eu preciso reconhecer ele na minha vida. Porque o meu parâmetro é Jesus Cristo. Para eu saber dos meus pecados, para me reconhecer pecadora, eu preciso reconhecer Jesus Cristo. Eu preciso que ele esteja na minha vida. Porque senão eu não consigo ver os meus pecados, eu não consigo ver que eu sou pecadora, examinar quais são os meus pecados, porque meu parâmetro é pessoas. Fulano faz, por que eu não posso fazer? Se eu tirar o olhar de Jesus Cristo, eu vou colocar o olhar nas pessoas. Mesmo quando é bom, né? A gente não pode ficar olhando para aquela pessoa, porque a hora que aquela pessoa errar, você sai da linha, porque aquela pessoa que tem que é meu parâmetro, ela não é tão boa, então eu não preciso ser tão bom. Isso acontece muitas vezes, você fala assim, mas eu preciso melhorar porque você precisa melhorar, você é nervoso, você é isso. Falar assim, vai ver lá no pessoal que trabalha comigo, eu sou melhorzinho lá, porque se eu fosse igual a eles, aí que você ia ver. Então a gente acaba nos comparando, porque eu sou um pouquinho melhor do que os outros, já tá bom. Não. Nós temos que ter esse parâmetro que é o quê? A vida eterna. Esses dias, eu vi uma pessoa falando assim para mim, tinha que ter pena de morte. Eu falei, nossa, mas por que você pensa assim? Porque a pessoa errou, se ela matou, se ela pedófilo, sei lá, tantas coisas, se ela fez, ela deve morrer. Eu falei assim, então nós vamos se tornar igual aquela pessoa que matou. Nós estamos querendo matar. Então, assim, você não pode devolver as coisas com a mesma intensidade. Tem outro parâmetro, o seu parâmetro. Aí a gente está tendo o nosso parâmetro. Por isso que a gente não pode ter o parâmetro de uma pessoa, de outra pessoa. Porque senão eu vou querer... eu estou achando que eu não tenho a mesma atitude. Mas, na verdade, eu estou tendo a mesma atitude. Pode ser um pouco diferente. Pode ser por caminhos diferentes. Mas é a mesma atitude de pecador. Por isso que cada um tem que examinar o seu procedimento. A palavra de Deus em Gálatas 5:19 diz assim, ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni, os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus, ela vem dizer, os que praticarem não herdarão o reino de Deus. É esse parâmetro, a vida eterna. Então nós temos que fugir desse pecado.
Eu preciso reconhecer esse pecado em mim para que aconteça esse arrependimento. Para que aconteça. E aqui, você pode falar assim, mas melhor, eu faço questão que depois vocês peguem a palavra de Deus e veja em Gálatas 5, 19 a 21. São consequências, são atitudes que nos afastam do reino de Deus. Então, eu preciso ver se eu faço alguma coisa dessa aqui. Se dentro de mim eu tenho a fornicação, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a superstição, né? A inveja, a bebedeira, a orgia, eu não sei. Mas, conforme nós estamos falando, conforme a palavra, nós vamos vendo em nós. Eu preciso examinar isso em mim. Não é na minha esposa, não é no meu amigo ali, no Marcinho, na Cidinha, não é. Ou naqueles que não entraram. Ou que não entraram. Não, é em mim. Eu preciso reconhecer, examinar esse procedimento. Para ver se eu estou no caminho certo ou se eu estou no caminho errado. Porque se eu estou no caminho errado, a palavra vai dizer, não herdarão o reino de Deus, não terão a vida eterna. Então, é esse o nosso parâmetro. Eu quero ter a vida eterna? Sim. Eu quero fazer o que Deus quer na vida. Eu quero ser feliz aqui. Fuja do pecado. Então, é necessário a gente examinar esse procedimento. Como disse aí para vocês, a minha vida no mundo, vamos dizer assim, sem nada de Jesus, porque nós não tínhamos religião. Eu fui fazer minha primeira comunhão, eu tinha 32 anos. Então, assim, a minha vida era do mundo. Então, eu não achava que o que eu estava fazendo era pecado. Eu não queria prejudicar ninguém, mas se eu não estivesse prejudicando, eu posso fazer, sabe? Esse pensamento. Não estou prejudicando ninguém, posso fazer? Não. Que a gente acha que não está prejudicando. A gente acha. E eu era uma pessoa que bebia muito mesmo, muito mesmo, assim, não era de ficar em boteco, mas, assim, todos os finais de semana a gente se encontrava com os amigos e bebia muito mesmo, e aí, a hora que acabava, nós buscava mais um pouco, né? E aí, você acabava, nós buscava mais um pouco, e era assim. E aí, eu sempre estava com a Lídia, com os meus filhos, mas isso trazia uma discórdia demais dentro da minha casa, e eu não aceitava nada disso, porque eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, porque eu não posso extravasar, né? Era o extravasar, era o beber muito, né? E, pela graça de Deus, Deus um dia colocou no meu coração esse reconhecimento, né, de ver que eu estava errado, de ver que eu tinha que lutar contra isso, que eu tinha que tentar tirar isso da minha vida. E, pela graça de Deus, Deus tirou a cerveja da minha vida, que eu não conseguia parar de forma alguma. E isso, esse pecado do abuso, sabe? De uma coisa assim que não tinha, pela graça de Deus, ele saiu da minha vida. Porque não é fácil, mas é uma luta constante. Sim, é uma luta constante. Porque hoje eu tomo um vinho, mas se eu não abrir meu olho, daqui a pouco, 2, 3, vai embora. Por quê? Porque o pecado, a concupiscência, a tendência do pecado está ali. Se eu bobear, vou voltar. Então, eu precisei reconhecer que eu precisava melhorar, que eu precisava estar atento nisso, né? Eu examinei e vi, não, peraí, essa situação aqui, esse pecado, em vez de estar fazendo eu extravasar, eu estou acabando com a minha vida, acabando com a minha família, acabando com toda a situação. Porque, através disso, acontecia um monte de outra coisa, né, que a gente sabe que o pecado leva. Isso é só um exemplo que eu estou falando na minha vida, que foi a questão do reconhecimento mesmo, que eu precisava ter esse coração sincero, fazer esse exame de consciência para poder ver. Então, é necessário, a cada dia, que cada um da gente examine o nosso procedimento. Isso tudo a gente só consegue. Você viu que a gente já leu várias partes da Bíblia, né? Várias passagens. Nós temos a igreja, temos o catecismo da igreja, nós temos mandamentos de Deus, nós temos mandamentos da igreja. Lídia, mas é muita coisa. Mas a gente faz muita coisa. A gente erra muitas vezes e a gente precisa. Se você quiser ter uma vida boa, se você não quiser levar o seu matrimônio para a lama,
se você não quiser levar sua família para a lama, se você não quiser sair dessa lama, se você não quer chegar perto dessa lama, reconhecer as coisas boas dentro da tua vida, não é prosperidade que muitas coisas pregam, não. Não é isso, não. Porque, assim, a gente seja o problema que tiver, quando você está em Jesus Cristo, você tem problema, continua os problemas, continua as coisas, só que você se sente em paz, você tem um coração tranquilo. Só que quando você está no pecado, você não consegue reconhecer isso. Você não consegue ter essa paz que Jesus... Você busca, quando você está no pecado, você busca essa paz do mundo. Do mundo. E pode ser que tenha uma paz momentânea. Tem hora para começar e hora para terminar. É bem rápido. E cada vez mais rápido. E a gente não vai percebendo isso. A gente vai se contentando, porque a gente está no pecado, está nessa lama, e a gente vai se contentando um pouco. E Deus quer muito para nós. Deus quer muito. Ah, mas, Lídia, como que eu faço? Nós temos a Bíblia, nós temos a igreja que nos ajuda. Quantas coisas que a gente perde tempo em ficar lendo, em ficar na internet, em ficar vendo a vida do outro. Ai, como que tá? Como que foi a festa? Como que foi não sei o quê? Como que a criança está nascendo? Como não sei o quê? Hoje eu estava comentando que a minha filha está grávida. Eu falei, filha, como que tá? É difícil hoje ter filho. Porque, assim, você vai vendo as coisas, um falando, outro falando. Gente, é tanta coisa, precisa isso, a criança precisa... A criança não precisa, a criança precisa da mãe. Então, nós que nascemos, eu acho que tem uns aí da nossa idade, né? Que nascemos há um tempo atrás, a gente não sobreviveu, porque não tinha nada disso. Nada dessas frescuras, nada, tudo, é lógico. A medicina está aí, vai nos ajudar, e é de Deus, né? Deus colocou isso para nós, mas a gente no pecado, a gente vai colocando coisa, mesmo a gente estando na igreja, se a gente não prestar atenção, se a gente não estudar, se a gente não pegar a Bíblia, a gente vai caindo nessa. Eu não posso ter filho porque eu não consigo sustentar, porque eu tenho que dar uma escola particular, porque eu tenho que dar não sei o quê, porque eu tenho que usar fralda, porque eu tenho não sei o quê, eu vou pondo tanta coisa na cabeça, e a gente vai deixando de viver em Deus, vai deixando de acreditar na providência de Deus, o pecado vai tirando tudo isso, toda uma graça que nós fomos criados para viver. E a igreja vem trazer para a gente os 7 pecados capitais. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque, assim, se você passar só por cima, que é os 7 pecados capitais, é a gula, a luxúria, a avareza, a ira, a preguiça, a inveja, a soberba. Se passar só assim, muitos aí podem ser magro e falar assim, eu não tenho a gula. Não tem nada a ver com magro e gordo, não, viu? Isso é outra coisa. A luxúria. A gula é o quê? O exagero. A gula é o exagero. É o exagero. Então, eu tenho que ver se eu estou tendo exagero em alguma coisa. Não só, né? Não é a questão, se eu sou gorda, é porque eu estou exagerando. Se eu sou magra, é porque eu não estou exagerando. Não tem nada a ver com isso. Isso é outra coisa. Não tem a ver com o pecado da gula. A gula é isso mesmo. É o exagero. É o exagero. Porque a gula traz também. Se eu como muito, eu não consigo fazer nada. Quando você come, passou do limite, eu não sei se vocês já sentiram isso, mas passou do limite, dá vontade de fazer o quê? Deitar no sofá. Eu não tenho força para ler um livro, eu não tenho força para estudar, eu não tenho força para fazer um estudo da palavra, eu não tenho força para conviver com meu marido. A luxúria. O que é a luxúria? Buscar excessivo no prazer sexual. Aí entra um monte de coisa. E a gente precisa buscar isso. É o descontrole, né? Querer, aquela parte sexual, porque eu quero cada vez mais, cada vez diferente.
Entra na pornografia. Sim. Então eu tenho que ver eu tenho que examinar se eu estou tendo isso. Avareza. Apego aos bens materiais. Não, Deus faz assim, ó. Senhor, a gente reza, né? Senhor, eu preciso de um carro melhor. Meu carro está caindo aos pedaços, meu carro está quebrando, ou meu carro já usei ele bastante, eu queria trocar. Aí Deus vai lá e dá um carro para você. Aí você fala assim, ninguém põe a mão. Ninguém põe a mão, porque ó, esse carro ninguém vai usar, eu não empresto, não dou, não vai acabar com o meu carro, ou você pede uma casa, Senhor, me dá uma casa, me dá. Não, a hora que dá, não, Senhor, eu não posso, não pode sujar minha casa sempre tem que estar bonita, minha casa não serve mais, não pode mais servir aos outros, porque é a minha casa, né? E assim vai. A gente está falando de uns pedaços, mas você precisa ir falando e pensando o que é. Vai lá, procura no dicionário, vai lá, procura na igreja, no catecismo. E Deus, e o Espírito Santo vai iluminando muito mais o que é diante da tua vida, não é que é diante da vida. Porque talvez eu estou falando algo aqui que não está pegando em você. Ah, isso não está. Mas tantas outras coisas que pode puxar nesses daí. A ira, que é a raiva, o ódio, o rancor. A hora que você vai contar eu não tenho a ira, eu me controlo. Mas talvez a hora que você está assistindo um filme, você torce para aquele bandido morrer. Ou você torce num jornal, você está vendo um jornal e a pessoa saltou, você torce para aquela pessoa acontecer alguma coisa com aquela pessoa. É uma ira, é uma revolta. A preguiça. A preguiça. Eu sou fleumática. E esse é os temperamentos que um dia a gente vai falar ainda. Mas, nossa, tem uma tendência para isso. O fleumático gosta de um sofá e eu preciso, bater firme, porque senão eu caio no pecado, que é um pecado. Desânimo, né? Desânimo. Prefere não trabalhar, vai prorrogando as coisas. O que eu posso fazer hoje? Não, eu faço amanhã, eu faço depois. O que eu posso ajudar hoje? Não, espera um pouquinho. Outro dia nós estávamos na catedral e aí estava vendendo uns caldo de comer. E aí vieram oferecer, aí eu falei para o Marcos, espera um pouco, porque eu não queria. Mas eu podia ajudar, mas eu não queria. Então, olha como que a gente precisa o tempo todo estar ciente qual que é examinando nós. E aí, eu falei, o Marcos ia lá comprar, eu falei, não, espera, vai que vende tudo. Então, é isso, eu preciso lutar. Não, eu posso ajudar? Então, eu vou lá e ajudo. A mesa eu não quero. Muitas vezes a gente não quer. É igual quando uma pessoa vem e fala assim, você quer me ajudar? É diferente, você pode me ajudar. Se a pessoa vem querer, eu não quero, mas eu posso, eu vou te ajudar. Mesmo aquela pessoa que você sabe que não vai resolver, não vai devolver nunca o teu dinheiro. Querer eu não quero, mas eu posso, eu preciso ajudar. A soberba é o orgulho, a arrogância. Gente, esses dias foi falado, eu descobri, porque você vai adentrando a esses pecados e você vai vendo dentro de si. E eu não sei quem conversando falou assim, nós conversando não, eu conversando com o padre, uma pessoa, amiga minha, conversando com o padre, ela veio me contar que a soberba, a pessoa está contando algo para você, se você interrompe para você poder contar o teu, é uma soberba. Olha, gente, é uns detalhezinhos que, é um pecadinho pequeno. Não, é uma coisa invisível, mas é um pecadão, porque isso vai nos deixando na lama e assim a gente vai entrando no pecado. Você interromper a outra pessoa, por quê? Porque você está sendo soberbo, você está sendo arrogante, você acha que o teu assunto é melhor que o do outro. Você tem mais coisa para falar do que o outro.
E, por último, a inveja, né? Que é o quê? Querer o que é do outro, né? Porque o vizinho tem, porque o fulano tem isso, eu querer, o dele é melhor que o meu, então, a inveja também. Então, esses 7 pecados, que a Lídia até passou, ele serve para a gente examinar, para a gente realmente ver se o nosso procedimento está andando. É lógico que a gente aqui falou rapidamente de cada um, mas é necessário que a gente se aprofunde para ver se eu estou no caminho certo. Porque senão, se eu não estiver no caminho certo, volta naquilo, né? Eu vou perder o reino de Deus e eu não quero. É esse o nosso parâmetro. E a gente vai perder o reino de Deus dentro da nossa casa. Não é o reino só de Deus, lógico que é aquela que é a vida eterna, que nós vamos, né, com a graça de Deus, não pela minha bondade, mas pela graça de Deus, eu vou alcançar, mas a gente vai perdendo o reino de Deus no matrimônio, dentro da nossa casa. E por último, o quinto é o quê? A nossa escolha e decisão, né? A escolha e decisão, que é o quê? Quando a gente identificamos a realidade do pecado na nossa vida, eu identifiquei, realmente, olha, preciso dar uma mudada aqui, isso aqui eu estou fazendo errado, né? Então eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso lutar, porque não é fácil, gente, não é fácil vencer um pecado, não. Se vocês já venceram alguns, tenho certeza, não é fácil, precisa de luta, precisa recomeçar, precisa renunciar, sabe? Se a gente escolher o pecado, é por nossa escolha. Porque eu peco porque eu quero. Então, é uma escolha. Então, a gente sabe que esse é o caminho da morte, foi o que a palavra nos disse. Então, eu preciso dessa retomada, dessa decisão na minha vida, né? A palavra de Deus em Eclesiástico 15, 18, diz assim: a vida e a morte, o bem e o mal, estão diante do homem. O que ele escolher, isso lhe será dado. O bem e o mal, o que é certo e o que é errado, está diante dos nossos olhos. O que eu escolher, vai ter. A palavra de Deus vem nos falar, então eu tenho que prestar atenção e tomar essa decisão, se eu vou para esse caminho ou se eu vou para esse. É necessário essa renúncia, às vezes de um lugar que eu frequento, que aquele lugar me faz pecar, às vezes dos meus amigos, eu não posso mais andar com essa turma, porque se eu andar com essa turma, eu vou pecar. Sim, é necessário essa renúncia. Eu não posso ir mais lá naquele lugar, porque aquele lugar lá me faz uns pensamentos, me traz coisas assim. Eu não posso assistir esse tipo de filme, porque esse filme aqui não me leva a pensamentos bons. Não sei, o Espírito Santo vai mostrar. A conversa, talvez a mulher ou o homem, fica levando a conversa para o outro lado com outras pessoas, com amigos de trabalho. Você sabe que você não pode. Você sabe que você não pode dialogar com um demônio. Não é a outra pessoa que é demônio, não, viu, gente? É nós mesmos, dentro de nós, a consciência, o nosso coração, o nosso pecado. Santo Agostinho diz assim: o pecado é o motivo da tua tristeza. Deixa a santidade ser o motivo da sua alegria. Quando a gente larga o pecado e a gente busca a fazer a coisa certa, a renunciar àquilo, a gente começa a ser mais feliz. Então temos que lutar, meus amigos, meus irmãos, assim, lutar com todas as nossas forças. A palavra de Deus, em Eclesiástico também 21, diz assim: foge do pecado como se foge de uma serpente, porque se dela te aproximares, ela te morderás. Então foge do pecado como se foge de uma serpente. O Padre Léo... Padre Léo, eu gosto muito. O Padre Léo sempre fala assim que o demônio é igual um cachorro bravo. Né? Muitas vezes, né, nós pecamos porque o demônio vem, né, no nosso ouvido, mas a decisão é nossa. Fica claro bem isso, que a decisão é nossa. Ele não tem o poder de nos fazer pegar a nossa mão, pegar a nossa mente e fazer-nos pecar. A decisão é nossa. Nós temos a liberdade para isso, para a escolha. E o Padre Léo falava que o demônio é esse cachorro bravo, mas que está preso. E você só é mordido se você chegar perto, porque Jesus já aprendeu. Então, você só é mordido se você chegar perto. Então, precisamos fugir do pecado, meus irmãos. Nós tentamos aqui trazer o pecado dividido em partes para que a gente possa analisar friamente na nossa vida. Eu acho que
o grupo de hoje, né, esse nosso encontro de hoje, ele vem para que a gente faça uma análise na nossa vida de como que eu estou. Porque, mas igual eu falei no começo, falei, não, até brinquei, né? Marcinho podia me dar um outro tema, não o pecado. Não, pelo contrário, fiquei muito feliz. Por quê? Porque cada vez que a gente procura verificar se a minha vida ela está com o caminho certo, isso traz a paz. Isso traz a vontade de lutar. Então, o dia de hoje é para isso, meus irmãos. É da gente repensar a nossa vida e ver, e fugir do pecado, porque o pecado está querendo, como diz a palavra, foge do pecado como se foge de uma serpente. Do jeito que a Lídia falou, ele está amarrado, mas se eu chegar perto, ele vai me morder. Então vamos abaixar um pouquinho a cabeça. Vou pedir para o Rafa e para a Tuane ajudar a gente a rezar um pouquinho. Vamos abaixar a cabeça e vamos entregar toda essa nossa partilha. Vamos deixar que o Espírito Santo venha tocando os nossos corações e selar tudo isso que foi falado. Vem, Espírito Santo, vem nos revelar aonde que nós precisamos sair. O que lama que está dentro do meu coração. O Senhor diz, o Senhor chama os maus e os bons. Se eu preciso ter a vontade de querer ficar nessa festa, ficar na vida eterna, ficar no caminho de Jesus. Eu preciso tomar essa decisão. A nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, ele é porque a gente precisa escolher por Deus. Deus nos deixou a escolha, nos deixou livre, porque é para nós escolher Ele. Ter essa escolha. Ele não quer robô. Ele quer que a gente decida pelo bom, decida pelo bem, decida por Jesus Cristo. Vem, Espírito Santo, nos dá força para essa decisão, porque a vontade eu preciso ter. Eu tenho, Senhor, vai falando, eu tenho, Senhor. Eu tenho essa vontade dentro do meu coração de sair desse pecado. Cada um sabe do pecado que incomoda, que a gente fica caindo nos revele os outros pecados que ainda não consigo enxergar dentro da minha vida. Vem, Espírito Santo, vem iluminar a minha mente, vem iluminar a minha casa, para que eu consiga sair dessa lama. Eu quero muita luz. Senhor, eu tenho a vontade, eu tenho o desejo de estar na luz, estar no seu caminho. Vem, Espírito Santo, vem me ajudar, vem ao meu socorro, como o Rafa, a Tuane, veio falando desde o começo, eu não sei como pedir, eu não sei como fazer, muitas vezes, mas eu imploro, Espírito Santo, venha ao meu auxílio, porque a decisão, eu decido por você, eu decido pelo Senhor, Senhor. Eu quero a Ti, Senhor, eu quero o Teu Espírito, Senhor. Vem com Teu Espírito, Senhor. Conheci o mundo mal e com ele seus jardins. Que arrastei toda maçã, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor, onde a paz pudesse ser. Amizade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo. E numa cruz por mim derramou sangue tão puro, foi assim que me salvou. Mas Jesus Cristo
Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo. E numa cruz por mim derramou sangue tão puro, foi assim que me salvou. E que essa segunda parte desta canção seja a nossa resposta nesta noite. A resposta de um homem, de uma mulher, de um casal que se decide por Deus, que se decide pela santidade, que se decide pela busca de fazer a vontade deste Deus. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vi, encontrei-me com a luz. Hoje eu quero sim saber o meu mestre Salvador. Quero dar-lhe louvor. Eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo. E numa cruz por mim derramou sangue tão puro, foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Amém, meus irmãos? Eu preciso estar disposto. Então, assim, tem uma passagem que Jesus manda chamar as pessoas para uma festa. Agora não vou lembrar a certa passagem. E aí o patrão fala para chamar os bons e os ruins. Só que dentro da festa, aí tem toda a história, tem todo o contexto, né? Que eles não quiseram vir, mas os últimos que vieram, ainda fala, foi chamados lá tinha os bons e os ruins, e os maus, os bons e os maus. Só que acharam ali um que estava sem veste de festa e colocaram para fora. E quando a gente faz o estudo da palavra, e uma vez o Marcos fazendo, ele veio com isso e a gente, né? E ele veio se perguntando qual é essa veste, se tinha maus e bons. Então tinha lá dentro a veste à disposição. Se eu tenho um coração disposto, eu estou com as vestes da festa. Não importa se eu ainda faço mal ou estou no bem, só fazendo a bondade. Mas eu preciso ter a disposição no meu coração. E agora a gente vai fazer um ato concreto. Um ato concreto. Porque se eu preciso ter essa disposição, eu preciso entender que o meu pecado, ele respinga. O meu pecado, ele não fica só em mim. Meu pecado, ele pode ter machucado a minha esposa, pode ter machucado seu marido, pode ter machucado os filhos. O pecado, ele envolve tudo. E talvez o pecado que eu tive, talvez eu machuquei muito a Lídia, como já aconteceu, ou vice-versa. Então, no dia de hoje, você que está aí com seu marido, com seu esposo, se você não está, faça você mesmo somente
deixa Deus falar. Eu gostaria que vocês tirassem a sua aliança, assim, é rapidinho, tira a sua aliança. E aqueles que não saem, força mesmo, assim, bastante. Mas se não der, também não tem problema. O importante é você ficar, olhar nos olhos da sua esposa, a esposa olhar no olhar do marido. E assim, o passo que nós precisamos dar, gente, é essa disposição, que é o quê? É o querer mudar. E o que faz a gente mudar? É perdoar, é dar o perdão, é reconhecer que eu errei. Então, é o pedir desculpa. Então, diante de todo esse pecado que foi falado, você não precisa falar aí qual que é o teu pecado para sua esposa, nem para o seu marido, mas com o olhar, perdoa ela de tudo aquilo que ela fez para você, e você também dá o perdão para ela, para que, a partir de hoje, seja um ponto de início para essa luta contra o pecado. Então, eu vou pegar aqui a aliança da Lídia, você, homem que estiver aí, pega e coloca no dedo dela e perdoa os pecados dela, assim, e pede perdão. Eu te peço perdão, Lídia, por tudo que eu fiz, que eu te magoei, que o meu pecado te machucou. Eu peço perdão no fundo do meu coração, que eu não faça, que você me ajude também a lutar para mim não cair novamente nesses pecados. Agora, nós vamos fazer os nossos maridos. Marcos, eu quero pedir perdão de tudo que eu falei, que eu machuquei, das coisas mais antigas, mas as coisas recentes do dia a dia. Eu quero que você me perdoa. Quero te pedir perdão do meu coração. Eu quero que nós tenhamos essa disposição de pedir esse perdão todos os dias, todo momento. Amém, meus amigos. Quero agradecer por esse tempo que vocês tiveram dispostos de ouvir o que Deus queria falar para nós, porque primeiro falou para mim, para a Lídia, e dizer para vocês que aquilo que eu comecei falando, que eu tenho a certeza que daqui desses casais que estão aqui, Deus está levantando pessoas para ajudar o Márcio e a Cidinha, porque a luta contra o pecado, a luta contra os casais, para os casais permanecerem juntos, a luta contra a separação dos casais, é muito difícil. Então, precisamos nos unir. Então, mas Marquinho, eu não sei, é aquilo que precisa ter a disposição. Eu tendo a disposição de lutar contra o pecado, de querer ajudar e de querer ser uma pessoa melhor, tudo vai acontecer. É a disposição. Porque se a gente falar assim, a gente falar assim, eu não sou digna de falar do pecado, eu sou pecadora. Eu tenho os meus pecados. Não, eu tenho a disposição de lutar contra os meus pecados. Então eu vou fazer, eu vou falar. Então é assim, né? Esperar a gente estar preparado, a gente saber, vai morrer e não vai estar preparado, gente. Então, mão à obra aí, viu? Amém. Deus abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você, Marcinho. Nós tivemos que desligar a câmera porque aqui estava travando. Foi muito bom essa noite. A gente gostaria de agradecer muito a vocês. Foi maravilhoso, né? A gente poder saber de tudo isso sobre os pecados capitais para nós foi edificante, foi muito bom. Muito obrigada, Lídia, Marquinhos, pelo sim, né? Por estar conosco essa noite, né? Obrigada, Rafael, a Tuane também, por ter dado o sim de vocês e
estar aqui com a gente essa noite. Obrigada por cada um de vocês, né? Porque se não fosse por vocês, pelo sim de vocês, a gente também não estaria aqui, né? Foi através da ajuda de vocês que nós hoje estamos aqui tentando, né? Correndo atrás dos casais aí. Quando o Marquinhos estava falando, né, o Marquinhos e a Lídia, e o Marquinhos colocou um pouquinho, né, da história dele, passou o filme, né? Passou um filme. Como que o pecado, né, a gente não enxerga quando estamos na lama, quando estamos sujos, aonde vamos prejudicando nosso cônjuge, vamos prejudicando a nossa família, né? Quando eu estava fumando lá, eu pegava dentro de casa, não respeitava a esposa, não respeitava o filho, e como é edificante quando você toma a decisão, né? Toma a decisão de querer sair, né, com a graça de Deus, né? É Deus que nos move, é o Espírito Santo que nos toca, e a partir do momento que eu dou essa liberdade, o Espírito Santo age, e eu consigo sair desses pecados que vai nos marcando, que vai nos manchando, e aí a gente vê, aqui já colocou, né? Estou no caminho certo, estou mais perto do céu, estou mais perto da minha salvação, é o objetivo, e a partir desse momento, você, além de querer isso, você também quer que outros, né, busquem isso, né, e vai, aquilo que eu colocava no começo, vai se autoajudando, né? Vamos se autoajudando dentro do nosso lar, como esposa, né? Antigamente, se eu fosse falar dos meus pecados, dos meus erros, é a briga. Hoje, a gente tem, né, casais, né? A correção mútua entre os cônjuges para que realmente venha essa consciência, né, de realmente, onde eu possa, hoje, esse dia, quando falo dos meus erros, isso aí me ajuda a eu fazer o exame, né? Ela me ajuda, ela é alguém que me auxilia a eu fazer esse exame. Opa, não, realmente aqui eu tenho que melhorar. Aqui não dá mais, aqui eu não vou conseguir. E aqui não tem alguém de coloca, né? Nossa, aí que era Missa Del Preto, não dá para chegar no céu sozinho, mas, né, precisamos do outro, né? Para mim chegar no céu, para mim buscar a minha salvação, eu preciso do outro. Para vencer esses pecados, eu preciso do outro. Eu preciso tomar essa consciência e realmente, né, tomar a opção, a decisão por Jesus Cristo. Semana que vem, né, obrigado, Deus abençoe, Lídia, Marquinhos, Tuane, Rafa, todos os casais que estiveram conosco, né, muito agradecido, Deus, que Deus realmente possa ter colocado essa palavra dentro do nosso coração, esse compromisso que tivemos agora no final, né, que seja um compromisso aí durante a semana, durante a nossa vida, né, realmente ter esse perdão para com o outro, né. E semana que vem, né, como cantou a música lá, né, nossa decisão é Jesus Cristo, temos nossos irmãos, né, missionários da Canção Nova, Diogo e Lohane, né, e na animação, nossos amigos, Canção Nova, Edmur e Nayane, estão conosco. Semana que vem, segunda-feira, deixamos o convite para todos, novamente, estar conosco. Convide outros casais, convide outros, né, porque com certeza o Senhor, né, que lá no primeiro encontro, né, o semeador, né, nós também temos que ser semeadores, né, nós também temos que levar essa boa nova, que é o querigma, para outros casais. Amém? A todos uma boa noite, nós agradecemos a todos, né? Deus abençoe, e agora quem quiser abrir o microfone aí para a gente dar um tchauzinho, fique à vontade, tá? Vamos colocar tudo isso na mão de Nossa Senhora, que Nossa Senhora colha cada uma dessas palavras, né? Que nós não entramos em julgamentos aonde possa
atingir o meu cônjuge, mas que seja, sim, um exame de consciência, para fortalecermos mais como esposo, como esposa, como família, como filhos de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos uma boa semana e boa noite. Boa noite. Boa noite, a paz de gente. Fica Jesus. com Deus. Deus abençoe. Rafa, Tchau, boa noite. Boa noite. terminar como eu terminar, Rafa. Com Deus.